Queremos cumprimentar a todos os telespectadores da TV Cidade Esperança com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos novamente aqui nos estúdios da TV Cidade Esperança, de onde transmitiremos esse programa da Escola Bíblica Dominical, o primeiro programa do último trimestre de 2004. Nós estaremos estudando sobre a doutrina das últimas coisas, que é mais conhecida como escatologia. A escatologia é uma parte dos estudos que nós fazemos dentro dos estudos bíblicos, que visa trazer a nós um conhecimento do futuro. Deus revela a nós coisas que ainda vão acontecer, e nós vamos ver dentro desse trimestre várias coisas que Deus vem trazendo até nós através da sua palavra. A nossa revista traz como título: Vem o fim vem, a doutrina das últimas coisas. E a nossa lição, a primeira lição do quarto trimestre de 2004, traz como título: A doutrina das últimas coisas, um ensino necessário e confortador. O nosso texto áureo diz assim: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Está escrito na segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática diz assim: A doutrina das últimas coisas tem de ser encarada com amor e santa reverência. Através dela, somos alertados quanto à urgência da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos como leitura bíblica em classe 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, até o versículo 14. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis, em paz. Glória a Deus. Nós temos nesta lição um princípio de um assunto bastante palpitante, um assunto muito discutido e um assunto que vai trazer bastante polêmica, pois é um assunto que divide muitas religiões que existem hoje em dia. Muitos estudiosos, muitas pessoas têm
comentado sobre este assunto e são pouquíssimas as pessoas que concordam em tudo o que é ensinado dentro do Apocalipse, por exemplo, dentro do livro de Daniel, dentro do livro de Ezequiel, dentro de Mateus 25 e várias outras partes que nós vamos ver durante esse último trimestre de 2004. Essas lições que nós vamos ver são ensinos muito importantes para nós. Nós temos como base da nossa fé a salvação em Jesus Cristo, mas só podemos ter uma viva esperança, uma viva fé, se nós estivermos edificados na palavra de Deus e sempre pensando no futuro, sempre tendo a certeza de que vamos morar com o Senhor para sempre. Então o futuro é importante. E desde os primórdios da criação do homem, Deus vem aos homens revelando o futuro. Deus revela aos seus profetas tudo o que ele vai fazer, porque Deus quer que o homem seja participante das coisas que ele tem planejado para os homens. Deus quer também que os homens tenham esperança, tenham amor e tenham comunhão com ele em tudo o que ele faz aqui na terra. Deus tem um plano para a humanidade e deseja que nós estejamos dentro desse plano, participando ativamente desse plano. Nós temos aqui atrás de nós um estudo bastante importante e quem quiser adquirir esse estudo, você pode pegar esse gráfico na revista Ensinador. A revista Ensinador, que está nas bancas já, que está nas casas que vendem os produtos da CPAD, eles já estão distribuindo a revista Ensinador e nessa revista contém ali então esse gráfico que está atrás de nós. É que é evidente, não é desse tamanho, nós mandamos aumentar, mas lá vem um gráfico menor, onde você poderá durante o trimestre estudar as lições que nós vamos estar durante todo esse trimestre aí olhando bem detalhadamente o plano de Deus para a humanidade dentro desse tema escatologia. E nós vamos então iniciar nossa lição, as revelações de Deus na Bíblia, o que já aconteceu e o que ainda temos para ser revelado, o que nós temos ainda que Deus deixou para nós escrito e que ainda não aconteceu e que nós temos que ter essa certeza, a fé na palavra de Deus e certeza que essas coisas vão acontecer. Então nós vimos aqui a nossa leitura bíblica em classe 2 de Pedro e nós temos que ver durante esse trimestre que, ao contrário de que muitas pessoas pensam, a escatologia ela não traz confusão, ela não está escrita na Bíblia para que as pessoas tenham medo, pavor, ou que as pessoas não leiam o Apocalipse ou o livro de Daniel, nada disso. Esta palavra que tem para nós é uma palavra que vai trazer para nós grande proveito. O futuro, ele deve ser entendido, ele deve ser buscado, deve ser estudado, assim como fez Daniel, que quando lendo a palavra de Deus, descobriu que o cativeiro do povo de Israel estava no seu fim. Ele então foi buscar a Deus em oração, buscando a revelação da palavra de Deus, buscando o que ele poderia participar nesse plano de Deus. Ele queria ajudar participando do plano de Deus. Assim também nós devemos estudar a palavra de Deus, ver o que Deus tem para o nosso futuro e procurarmos, dentro desse plano de Deus, saber o que Deus quer que nós façamos para que este plano possa seguir à frente e ter um bom sucesso, que ele tenha de Deus a aprovação em nossas vidas. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos então com o tópico de número 1, o que é a doutrina das últimas coisas?
Voltamos com o tópico número 1, o que é a doutrina das últimas coisas. A doutrina das últimas coisas é o estudo mais importante sobre Deus e o nosso futuro com o mesmo. Negligenciar esse estudo é negligenciar a nossa própria salvação, pois é para essas mesmas coisas e para ficarmos livres de muitas delas é que fomos salvos. Então, o que é a escatologia, que é a parte que traz a nós os estudos dentro da doutrina das últimas coisas? Então, a palavra escatologia, ela é formada de duas palavras gregas, escato e logos. Essa palavra escato, ela tem como significado o último ou o fim, e a palavra logos tem como significado palavra, discussão, instrução, ensino, assunto ou tema. Então a palavra escatologia é o estudo do fim, ou o estudo das últimas coisas, ou ainda o estudo dos últimos dias. Mas a palavra escatologia, ela tem um ensino dentro da Bíblia e tem outros ensinos também. Então nós estamos estudando dentro da palavra de Deus a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, segundo o que está escrito na palavra de Deus, a Bíblia. Nós vamos ver a escatologia no Antigo Testamento. Então, as grandes religiões monoteístas, ou seja, as religiões que têm como Deus um só Deus, elas foram fortemente marcadas pela escatologia. Todas elas têm uma influência muito grande do estudo das últimas coisas. E dentro desse estudo, dentro da crença de cada uma dessas religiões, existem muitas diferenças sobre a interpretação da palavra de Deus para o futuro. E nós vamos ver que no Antigo Testamento nós já temos várias coisas aí sobre a escatologia, como por exemplo, nós vamos ver aqui a vinda do Messias prometido. Está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 1 até o 7. Nós temos também o derramamento do Espírito Santo, que é a escatologia, ou seja, uma profecia dada dentro do que ia acontecer no futuro. E Joel, capítulo 2, versículo 28, está isso. Temos também a dispersão dos judeus, lá em Levítico 26, 33 e 36 e 37. Temos também o aumento e retorno dos judeus a Israel e reconstrução do templo, lá em Jeremias 23, 4, Ezequiel 39, 22, Daniel 9, 27, Miqueias 2, 12. Temos também o juízo de Israel durante a grande tribulação, está em Daniel, capítulo 12, versículo 1. A batalha de Magedon, nós vamos ver em Zacarias 12, 3 e 9 e capítulo 14, versículo 2. Temos também a conversão em massa dos judeus, que está lá em Ezequiel 39, 21 e 22 e Isaías 52, 8. Temos também, como escatologia lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, a doutrina da ressurreição e do juízo final, que está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Temos também a implantação do reino divino na terra, que está registrado em Isaías, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 16. E, além disso, temos o surgimento dos novos céus e da nova terra, que está escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 17. E a escatologia do Novo Testamento, que nós temos no Novo Testamento. Vamos dar também aqui 10 pontos importantes, 10 fatos escatológicos dentro do Novo Testamento. E o primeiro é o arrebatamento da igreja, que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 17. Depois nós temos o tribunal de Cristo, em Romanos, capítulo 14 e 10, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Depois nós temos as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19, 7. Temos também o surgimento do anticristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. E Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Depois temos o aparecimento do falso profeta,
em Apocalipse 13, versículo 11 até o versículo 16. Temos também os juízos divinos, que está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 13, capítulo 8, versículo 15. Temos também a vinda de Jesus em glória, Mateus 24, versículo 29 até o versículo 39. Depois temos em Apocalipse 19, versículo 11 até o versículo 16. O reino milenial de Cristo está registrado em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Temos o juízo final, que está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. E temos o surgimento de um novo modo de ser e estar perfeito e eterno, tendo como fundamento a nova Jerusalém celeste, que está registrado em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 27. Então nós vimos a escatologia no Novo Testamento, vimos também no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 25, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E em Lucas capítulo 21, 24 está descrito assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Então o termo tempo dos gentios é o período no qual Jerusalém estaria sob o domínio dos gentios, desde o cativeiro babilônico e continuando até hoje, continuará durante a grande tribulação, terminando sua segunda vinda de Jesus à terra onde irá julgar as nações. Está escrito em Daniel, capítulo 2, versículo 35. Então a era da igreja, que começou no dia de Pentecostes, vai até o arrebatamento da igreja, também conhecida como dispensação da graça. Podemos ver isso na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. No livro de Apocalipse temos representadas a era da igreja em diversas épocas, através das 7 igrejas da Ásia. Então, a carta de Jesus Cristo, a igreja que estava em Éfeso, a igreja Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, a última igreja. Durante esse trimestre nós estaremos estudando todas essas coisas detalhadamente. E esse gráfico então, que está aqui atrás de nós, é importante para isso, porque durante o trimestre nós estaremos estudando cada detalhe da escatologia, estaremos estudando as fases e os detalhes de cada fase. Nós vamos ver também as dispensações, começando lá do início da criação. É bastante interessante esse trimestre. Nós vamos ver sobre as 70 semanas que estão destinadas para o povo de Deus. E nesse gráfico que nós estamos vendo, nós estaremos estudando então que nós estamos vivendo a 69ª semana, e a 7ª semana será então realizada durante a grande tribulação que vem sobre a terra, logo após o arrebatamento da igreja. Nós vamos para mais uma parada, onde nós estaremos ouvindo um louvor, e depois retornaremos para o tópico de número 2, o objetivo da doutrina das últimas coisas. Tópico de número 2 diz assim: o objetivo da doutrina das últimas coisas. Número 1 diz: mostrar o que está prestes a acontecer. Então nós vamos ver aqui os objetivos. Quais são os objetivos dessa doutrina das últimas coisas? Ou a escatologia. Qual o objetivo? Por que Deus quer nos mostrar as últimas coisas antes delas acontecerem? Então um dos objetivos, nós temos aqui número 1, mostrar o que está prestes a acontecer. Então Deus quer nos revelar as coisas que estão para acontecerem. Ele tem esse desejo de que nós participemos ativamente dessas coisas. Nós não podemos apenas ficar assistindo aos acontecimentos. Nós devemos estar participando desses acontecimentos e participando de maneira ativa.